Caríssimos irmãos e irmãs, também os acompanham pelas redes sociais. Hoje temos algumas leituras curtas, mas ricas, diretas. A primeira leitura de Isaías resume um pouco, eu acho, é uma prefiguração do Mateus 25, em que Jesus separa as ovelhas dos cabritos, aqueles que fazem caridade e aqueles que não fazem, né? Aqui diz: reparte o pão com faminto, acolhe em casa os pobres, e a sua luz brilhará para sempre, né? Abandona os hábitos autoritários. Aqui a gente tem que meditar juntos, eu com vocês, vocês comigo, de como que nós podemos aprimorar isso que a gente chama que é o ápice da fé. Nós estamos aqui dia a dia, na missa, nos sacramentos, na oração, para chegarmos um dia a sermos caridosos, né? Ajudar quem precisa, sermos desapegados desse mundo, dos bens materiais, ajudar o indigente. Estamos com alguns projetos no eixo da caridade da paróquia. Foi pensado, por exemplo, que todas as pastorais poderiam assumir uma semana de entrega de comidas na rua, ou de visita aos drogados, ou à cadeia. Quem depois tiver interesse, né? A cadeia parece que agora está voltando ao normal, mas se você acha que não é, você não consegue, pelo menos ajudar a fazer comida. Porque é interessante todas as pastorais e movimentos participarem, porque a caridade não é uma ala, não é que alguns da paróquia têm vocação para a caridade. Todo mundo tem vocação para a caridade. Tentei, por um tempo, montar uma equipe para construir um barracão, por exemplo, para uma família que está, né, fazer um mutirão. E, de repente, não sei, uma vez por semestre, uma casa. Eu preciso que vocês também me ajudem, porque nós temos que fazer algo. Nós só vamos nos tornar pessoas. Não existe teoria de caridade. Você lê um livro, a caridade, né? Aí você termina o livro, não sou caridoso. Não. A caridade se faz fazendo. Por isso que eu fico muito resistente àquelas pessoas que cobram caridade dos outros. Porque fulano só pensa nisso, a carismática só faz blá blá blá, mas não faz caridade. Porque na paróquia fica na oração, mas cadê a obra social? Porque geralmente pessoa que faz isso não faz nada. As pessoas que eu conheço que são caridosas não tem tempo de ficar boquejando, criticando. Faz, né? Essas teorias de ajudar pobre só na língua, na maioria das vezes, quando você espreme, são pessoas que não fazem nada. Nada, né? Fala, mas depois não faz nada. Por isso que nosso intuito aqui não é teorias, é tentar dar a oportunidade que nós possamos fazer algo, né? Agora, o que eu mais tenho batido na tecla, e vou bater sempre, é que caridade não é filantropia. Caridade não é você estar fora do estado de graça e fazer algo para aparecer. Caridade é preciso primeiro que você esteja em estado de graça e que você tenha uma vida de oração profunda, sacramental, para que você saiba que o bem que você faz vem de Deus. Isso é caridade. Por isso que na carta aos Coríntios, São Paulo fala assim: de que adianta dar meus bens aos pobres se não tiver caridade? Lembra disso? Se caridade fosse dar os bens, ele não falaria que não era caridade. O que ele quis dizer? É que você tem que dar os bens sabendo que foi graça de Deus e que sem Deus você não faria. Você primeiro reconhece que é dependente de Deus. Por isso eu não confio em caridade de quem não reza, de quem não vai à missa domingo. Para mim não é caridoso, é filantrópico. Caridoso é quem tem uma vida santa.
Quem não fere os 10 mandamentos, que sente mal, quais são os 10 mandamentos? Quem poderia vir aqui e falar os 10 mandamentos correndo na ordem? Vai ganhar um doce. Tá bom, um caldo. Eu vou dar um caldo. Venham. Sabia que fizeram essa pesquisa lá no Vaticano para os padres? E foi um desastre. Hã? Fala os 10 mandamentos na ordem. Isso é um sinal. Qual que é o maior sinal disso? Que a catequese de criança está mal feita. Porque a memória melhor que a gente tem é de criança, não é? Quando você ensina um marmanjão, mesmo, passa um tempo a gente esquece mesmo. Não é culpa do padre. Você tem tanta coisa para fazer, você lembra lá, estuda o catecismo. Mas se você não se empenhar para decorar, agora ensina a criança pequena a memória, se ela vai esquecer alguma vez na vida. Nunca mais. Por isso que é importante os pais repetirem os mandamentos. Ninguém, nada. Vem falar os mandamentos aqui, Ana Carla? É? Ó. Hã? Vou te dar o caldo, claro. Senão seria um pecado grave, mentir. Em ordem? Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não roubar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Uma salva de palmas. Cadê o Manaim? Cadê o Manaim? Tá aí? Quem? Caldo para ela. Na minha conta. Pode escolher também o sabor. Justamente, essa é a ordem dos mandamentos. Para você fazer caridade, você tem que seguir os mandamentos ou lutar para seguir. Se você cai, confessa, retoma o estado de graça, e aí sim, você está preparado para fazer caridade. Porque caridade, gente, não é só dar bens materiais. O olhar da caridade é o olhar de Cristo, porque a sua alma está cheia da graça do Espírito Santo. O seu toque. Vou contar, acho que essa é nova, acho que eu nunca contei aqui não. Na época que eu estava na favela lá, eu fiz a experiência de 2 meses na favela de São Paulo, na Aliança de Misericórdia. E nós passamos o dia no mutirão, e limpa trem, e corta grama, eu estava morto. Lembrei meus velhos tempos, estou brincando. Muito cansado. E eu morava numa favela mesmo. Nessa época eu tinha que subir lá um morro enorme. Eu estava lá quase tremendo as pernas, tanto cansaço. E aí disseram assim, lá para as 8 horas da noite, nós vamos visitar a favela tal aqui do PCC. Eu falei, Jesus amado, eu estou morto, como é que eu vou nessa favela? Não vou dar conta. Aí eu tomei banho, fui, fomos lá cansar. Aí eu cheguei na favela, parecia um Calcutá na Índia. Uma favela horrorosa, um esgoto correndo, que tanto de gente. Eu comecei a ficar tonto assim, né? Tonto. Aí eu falei para Deus assim, Jesus, mas eu estou tonto, cansado, o que eu vim fazer nesse lugar aqui, com tanto problema, né? Aí veio uma voz no meu interior, esquece a favela, ama um por um. Aí me chamaram para um barracão, eu tinha uma criança com problema cardíaco, aí eu peguei a criança no colo, ela ria, né? Aí eu comecei a entender que você não pode ficar olhando o problema como um todo. Você faz o que você pode. Não é assim? Por exemplo, quando a igreja estava sem pintar. Não, mas eu vou pintar essa igreja toda, eu não vou dar conta, vamos supor que seja só eu. Mas o que a pessoa pode fazer? Não, eu vou começar pintando uma parte. Né?
Amanhã eu faço a outra. Uma hora termina. E eu lembrei disso porque Madre Teresa de Calcutá, ela foi entrevistada e perguntaram para ela: Madre, como é que a senhora via aquela favela lá em Calcutá daquele tamanho? Como é que a senhora pensava? Aí ela virou assim: favela? Como assim? Não, aquela favelona lá em Calcutá. Ela, não vi que favela. Eu via rosto a rosto, né? Eu via face a face. Eu nunca via favela. Então Aí depois me chamaram para ir na boca de fumo do PCC. E nós fomos caminhando, eu tremendo de cansaço. Aí eu entrei assim, vi um monte de gente com revólver, falando ao telefone, celular. E aí veio no meu coração: vai lá. Aí eu fui, os meninos falaram assim: calma, não, vou lá. Isso é para vocês entenderem que quando a gente está muito morto e se entrega, a caridade não é só o nosso corpo, o nosso ter, o nosso dinheiro. A caridade é o Espírito Santo que está em nós. E eu fui me aproximando de um que estava ao telefone, com um revólver. E eu cheguei e pus a mão no ombro dele. Fiz assim: eu vim aqui para te visitar. E peguei e toquei o ombro dele. Quando eu toquei o ombro dele, ele disse, eu arrepiei, e pôs a cabeça no meu ombro aqui, ó. Parou de falar ao telefone e ficou assim, por minutos e minutos. Tiraram foto, inclusive, né? Que nunca viram a cena daquela. Ele disse, eu arrepiei, pôs a cabeça no meu ombro. Parou de falar ao telefone. Fiquei lá, deixei ele ficar no meu ombro o tempo que queria. Depois ele me abraçou. Pronto, nem sei o nome da pessoa, na verdade. Mas foi uma experiência forte para mim, porque eu vi que caridade é quando você deixa o Espírito. E quando a gente está cansado, igual eu estava, você não bota achando que você é a pessoa que vai fazer algo. Você se entrega, você fala, Senhor, eu não estou dando conta de caminhar. Como é que eu vou fazer alguma coisa nessa favela? Então isso vocês têm que entender, que caridade é deixar fluir o Espírito. É o olhar, é o toque, é o abraço, é a sua presença. Os santos, quando iam caminhando, um padre santo, quantos testemunhos de pessoas começavam a chorar só de ver a presença do Padre Santo, porque o Espírito Santo flui, né? Sai de dentro da alma. E é isso que faz, isso que o Evangelho está dizendo, que nós temos que ser sal, luz. Nós não podemos ser como um qualquer lá na sociedade, que o povo não sabe por que estão sofrendo sem alegria, vazio. Eles não sabem. E eles não vão te seguir se você não é sal, luz, se você não brilha. Se você não é uma pessoa diferente, sem autoritarismo, como está dizendo aqui, honesta, que o seu olhar acolhe, abraço, né? Que você tem uma postura diferente. Eles têm que falar assim, essa pessoa é diferente. Isso é ser sal e luz. De que adianta vir aqui e depois lá ser uma porta que briga com todo mundo, fica de mal, faz fofoca, desonesto? Não adianta, né? Não adianta. Pode até ser que você faça parte da pastoral da sobriedade ou da caridade, da caritas. Mas se você não é uma pessoa diferente, luz, como Jesus está pedindo, não adianta. Você não reflete o amor de Deus. Você pode até organizar bem, fazer a cesta ser entregue, né, mandar entregar a cesta, ir atrás do supermercado pedir alguma coisa. Mas não é caridade. É uma filantropia, tem o seu valor. Também não é uma coisa que é ruim, é bom. Mas não chega ao nível de caridade, porque caridade é para sempre que fica. Caridade é o galardão que vai ficar no céu, lembra? Isso é caridade. Então nós precisamos urgentemente pensar nisso. Fazer que a nossa paróquia seja dinâmica. E eu sei que é dever meu de sacerdote, pastor e de vocês também que fazem parte, de criarmos oportunidade para colocar a mão na massa, para ir atrás
pobre, do miserável, do que está na droga. Tem gente que começa com medo, né? Mas depois, eu não sei, a Vivian não está aqui não, né? A Vivian ficou presa comigo numa cela de castigo. Lembra, Vivian? Tinha um preso que era dos que tinha feito problema na cela. E ele ficou numa cela fechadíssima, calor do cão. E eu disse, não, eu vou. E a Vivian, não, eu vou também. E ela ficou, você foi com o violão? Foi, né? Ela entrou com o violão, a cela, trancou nós dois nessa cela com o cara. Ele chorando e a Vivian tocando. E eu suando, né? Acho que eu tenho o dom do Espírito pelo suor. Mas foi uma experiência belíssima. Ficamos lá, uma cela terrível, era um castigo mesmo, né? Então, às vezes, você tem um certo receio, mas se a paróquia te dá a oportunidade de estar ali, você vai tendo acesso a algo que você nunca faria sozinho. O dia da... Quem podia imaginar que no dia do mutirão desse negócio, que eu ia trabalhar tão bem, né? Carregar tantos carrinhos de... né? Até tirar foto, tô brincando. De repente, alguém vai se sentir tão bem fazendo um barracão aí, para alguém, né? E também empurra o padre também tem que ser empurrado por vocês. Vamos lá, padre. Dessa vez você não vai confessar não, você vai pegar na enxada. Isso é bom para nós. Isso não é ruim. Mesmo que fica quebrado no final do dia, né, torto, com dor. Mas o importante é a alma ficar boa. É a alma. E por falar em alma, eu falei para ela que eu ia expor a Alessandra, né? Dar um testemunho de, por exemplo, como que a palavra de Deus, o Espírito toca, né? Tem uma paroquiana à distância, se eu não me engano, ela é de perto de Bauru, Marília, São Paulo. E ela me escreveu essa semana, ela acompanha aqui já há algum tempo, e uma mulher muito nova, jovem, bonita, gosta de pedal. E eu queria que vocês partilhar com vocês essas palavras dela que me tocaram muito. Já pedi permissão, mais ou menos, para ela. Ela já tinha me escrito. Ela me escreveu em 9 de dezembro, quando ela estava com a suspeita de tumor. Ela disse assim: boa tarde, Padre Pablo, me chamo Alessandra e já sigo o senhor faz um tempo. Tenho aprendido muito sobre nossa fé com as suas postagens. Descobri na semana passada um tumor no meu intestino e o médico pediu a biópsia. Tem sido dias de muita apreensão, Padre, mas também de muita fé, de muita confiança em Deus. Gostaria de pedir que o senhor me colocasse em suas orações. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. Depois eu não sabia mais o que tinha dado a biópsia. E ela me escreveu agora, no dia 20 de janeiro, não, quinta-feira agora passada. Você olha no Instagram, mulher toda cheia de vida, que não parecia ser, né? Mas parece que o Espírito toca. E ela me escreveu assim: Padre, boa noite, sua bênção. Comecei o tratamento contra o câncer, hoje. Iniciei a químio. Estou muito confiante e em paz. Entreguei tudo aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Vocês têm noção da profundidade dessa frase? Ofereci essa enfermidade, tudo o que estou passando, pela conversão de todos os pecadores, inclusive a minha. Parece um teólogo, parece um sacerdote. Tenho uma dúvida e confio muito em tudo que o Senhor me diz, pois sei que fala a verdade sempre. Padre, sou casada há 16 anos. No caso, desde que eu iniciei minha conversão,
parei com o anticoncepcional. E também não usei mais camisinha, pois sei que é pecado mortal e não quero mais ofender o coração de Jesus com esse pecado. Só tenho uma dúvida. Neste caso, pela doença e tratamento, a igreja abre alguma ressalva em questão de usar um método natural para evitar a gravidez? Claro que não, né? Obrigada pela atenção. Deus te abençoe sempre. Aí eu escrevi para ela, fiquei muito tocado, né? Porque com palavras tão profundas, deixar tudo aos pés da cruz, ofereço tudo pela conversão dos pecadores. E também ela escreve depois, o Senhor tem me ajudado muito em busca de agradar o coração de Deus, viu? Uau! Estão vendo como que o Espírito Santo age assim, fulminante, com uma profundidade. Aqui não é uma pessoa humana qualquer, é o próprio Espírito falando. Colocar aos pés da cruz. Ela não falou que vai oferecer pela conversão do pai e da mãe, de todos os pecadores. Então esse sal que eu quero que vocês têm que ser, é esse sal, a luz. E muitas vezes não é uma questão só para esse mundo próspera, de cura. Uma vez eu visitei um menino no Araújo, Jorge, eita, falta 10 minutos. Chama Lucas, ele já morreu. Ele já tinha amputado a perna, que tinha um tumor, um tumor no fêmur. E todas as vezes que dava febre, ele tinha que ficar 2 dias no hospital. Não podia ir embora. E ele só recebia visitas de pastores que falavam que queria ser curado. Só que ele não foi sendo curado e ficou meio que... Aí eu comecei a visitá-lo no Araújo Jorge, dizendo, Lucas, vamos pensar diferente. Vamos pensar que tem algo melhor. Que a cura não é o mais importante, né? Bem, acompanhei esse menino por muito tempo. E uma das vezes que eu cheguei no hospital, a mãe dele falou, eu não sei o que foi com o Lucas. É por quê? Ele deu febre, está feliz e disse que vai oferecer tudo para Deus. Não é? E esse menino mudou completamente. E no último dia que eu o vi, do nada, por isso que eu falo que é o Espírito, ele me abraçou fortemente e não me soltou. Achei que ficou uns 5 minutos chorando, abraçando-me fortemente. E ele dizia no meu ouvido, eu tenho medo da hora. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo, chorando. Mas eu estou feliz. Mas eu tenho medo. Foi a última vez que eu o vi. E realmente, no dia seguinte, ele faleceu. Por que ele nunca fez isso, né? Foi só no último momento que eu o vi. Então, existem coisas sobrenaturais. Eu estou falando tudo isso, também esse testemunho, para vocês entenderem o que é caridade. Que tem gente que acha que caridade é simplesmente fazer alguma coisa. Dar uma camiseta, dar cesta, devolver o dízimo. Ok, pode ser, mas a caridade tem que sair de uma pessoa santa. Que busca a santidade. Que reza. Que tem um toque do Espírito. Que tem o olhar do Espírito. Alessandra, não sei se está me acompanhando. Você me converteu mais. Você queimou meu coração, né? As suas palavras entraram como fogo no meu coração. E me deu ânimo para ir para frente. Ela fez um story com a foto da primeira químio, né? E assim também a mãe do Diego, o Dorico, ele me ligou falando que a primeira químio foi um desastre, efeito colateral, e ela lembrou de mim, ofereceu por mim. E na hora ela pegou o telefone e disse, Padre Pablo, eu ofereci a minha químio pelo senhor. Nona Nilvan Bueno, né? Então são coisas extraordinárias. Isso é muito mais do que 1000 cestas básicas se eu estivesse com fome. Eu preferiria morrer de fome no corpo
e ouvir essas palavras que acalentam a alma, do que comer sem ter uma experiência dessa, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude a ter caridade, mas a verdadeira caridade, que brota do coração e que sai num gesto concreto. Assim seja.